Quero convidar que você, comigo, abra a sua Bíblia na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5. A partir do verso 12. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, do verso 12 ao 22. Assim nos diz a palavra do Senhor. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem o mal por mal, pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Vamos ler junto 18? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis do Espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstendo-vos de toda forma de mal. Pai, eu te louvo pelo privilégio de juntos estarmos aqui. Louvo-te, ó Deus, por saber que Tu tens algo a falar ao nosso coração e queremos pedir-te que o Senhor venha, como já o fizeste desde o momento que aqui chegamos, preparando-nos o coração com uma boa terra, e que a semente não venha simplesmente de palavras que saem de lábios humanos, mas que seja algo que venha do teu coração, ó Deus, que pode ir muito além das palavras. Fala ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. E nós estamos no mês em que temos aí o Dia Mundial de Ação de Graças, e o nosso tema para esse mês é o tema é a gratidão. E cremos que isso é algo que agrada profundamente o coração de Deus, e é um desafio para a igreja cristã, viver de forma grata. Por quê? Porque a gente tem visto hoje, e os casos são inúmeros, de corações que vivem uma profunda ingratidão. E essa ingratidão, na verdade, é resultado de uma insatisfação. As pessoas andam a cada dia mais insatisfeitas com aquilo que são, com aquilo que possuem. Parece que a cada dia aquilo que o outro tem sobressai mais aos olhos, e as pessoas a cada momento estão se sentindo cada vez mais apequenadas, cada vez mais entristecidas, porque infelizmente no mundo que nós vivemos, muitos são medidos por aquilo que possuem. Ou seja, quanto mais você tem, quanto mais poder você tem, então você tem reconhecimento. E para muitos hoje que olham isso e percebem que não tem essa possibilidade, se sentem frustrados. Nós vivemos, a minha família, entre os indígenas, ali em Dourados, e quando nós andávamos ali pela cidade, entrávamos às vezes em um supermercado, eles tinham acesso, iam lá e vinham, e você vê-los entrar dentro de um contexto daquele tendo tudo e não ter possibilidade de ter algo nas mãos, ou um celular como os outros têm, ou uma roupa. Então muitas vezes eu fico imaginando que aquilo que a sociedade impõe, muitas vezes leva tanto os povos minoritários como nós também a achar que Deus tem feito pouco pelas nossas vidas. Mas eu quero dizer desde o início, Deus tem sido bom para comigo. Com você também? Você pode dizer que você é grato a Deus por tudo aquilo que Deus tem te dado? Mas essa insatisfação, ela é tão complicada que ela vai entrando dentro do nosso coração, e hoje nós somos desafiados a dizer o que a gente não gosta, a dizer. Hoje vai para a televisão, eu vi até uma vez um programa em que tinha um microfone aberto só para você ir lá e dizer o que você não gostava. Por incrível que pareça, parece que a cada dia as pessoas estão exigindo as coisas e não sendo gratos por aquilo que possuem. Voltando ainda à questão, onde trabalhávamos tinha um lema que era usado pela missão, que diz: a serviço do índio para a glória de Deus. E muitas vezes, quando não se fazia aquilo que esperava que fosse feito, ou seja, alguma coisa que não estava ao nosso alcance,
muitas vezes dizia o seguinte: olha, está vendo isso daqui que está dizendo? Vocês estão a nosso serviço. E eu pensava, não, eu estou a serviço de Deus, e por isso eu estou aqui. Mas muitas vezes as pessoas, o ser humano, nós somos iguaizinhos. Nós queremos exigir dos outros que nos sirvam. Parece que esse sentimento humano e pecaminoso de achar que as pessoas existem para nos servir causa um estrago muito grande na nossa vida e diante do Senhor. Por isso o apóstolo Paulo, nesse contexto, ele vai dizer: em tudo dai graças. É isso que eu queria, de uma forma bem simples, que nós pensássemos nessa noite. Queria que você avaliasse o seu coração durante todo esse tempo, para que realmente o seu coração tenha sido um coração grato por tudo aquilo que Deus tem te dado. O inimigo tantas vezes tem trabalhado os nossos corações e nos feito sentir tão empobrecidos, quando na verdade somos ricos. Temos coisas que não se podem quantificar financeiramente, mas ainda assim, o diabo tem mantido muita gente com o pé no pescoço, achando que não é nada, que não tem nada, que não é amada, que não pode nada. Mas eu creio que, ao obedecermos isso que Paulo está dizendo, eu sei que o Senhor trará alento ao nosso coração. E a primeira coisa que eu creio que esse texto nos ensina e nos exorta, é que em tudo dai graças não é simplesmente um pedido ou um conselho, mas é uma ordem. Você não é aconselhado. Paulo não diz assim: olha, seguinte, olha, uma coisa boa é a gente ser grato. Tente na sua vida, enquanto você puder, ser grato. Não é uma opção. Ser grato é algo que provém de Deus para a vida daquele que foi restaurado por Ele. Em tudo dai graças. Essa é a palavra de Deus. E essa é uma característica daqueles que reconheceram quem é Deus na vida. E se você for ver em toda a Escritura, a gratidão sempre está presente. E Paulo foi um dos maiores arautos. Você vai ver em todas as cartas que ele escreveu, ações de graça, ações de graça, ações de graças. Vai ver no livro dos Salmos, vai falar: rendei graças ao Senhor, bendizei-lhe o nome, sermos gratos por tudo quanto temos e somos. Faz parte de alguém que reconhecidamente é habitado por Deus. Há momentos, em que a gente encontra na Escritura razões e razões e razões para a gente poder ser grato a Deus. Os céus olhando para Ele, olhando o alimento à mesa, olhando aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Tudo quanto Deus criou são coisas que devem ser motivo da nossa gratidão. Por isso, ser grato não é uma opção. Ser grato é uma obrigação, uma exigência para aqueles que reconhecem a Deus como Senhor. E além disso, diz a palavra que essa é a vontade de Deus. Por que eu devo ser grato? Porque isso faz parte daquilo que Deus projetou para mim como cristão. Se tem uma maneira de eu externar a presença dEle em mim, de mostrar aquilo que Ele tem feito, uma das coisas é quando o meu coração e a minha boca e as minhas atitudes externam essa gratidão. Por isso, eu devo ser grato, porque esta é a vontade de Deus para a minha vida, essa é a vontade de Deus para a sua vida. E por que ela é importante? Meu amado, uma das primeiras coisas que a gente tem que pensar, que a gratidão na verdade é uma evidência de crescimento mental e espiritual. Quando a gente olha para uma criança, muitas vezes a criança, ela só exige, Gratidão não é esperada de bebês. Gratidão é esperada de quem cresceu, de quem consegue olhar tudo e compreende de onde vêm as bênçãos na nossa vida. Dizia uma senhora que cuidava de uma criança, de um filho de 8 anos de idade, e ela dizia o seguinte: ele não me reconhece como mãe, ele não tinha condições por causa da sua enfermidade, mas mesmo assim ela cuidava dele. E aí quem escreveu sobre isso diz o seguinte, que muitas vezes nós como cristãos, Deus está cuidando de nós a cada dia, mas o pecado nos cega de tal maneira que nós não entendemos que nós temos que crescer. E por que nós temos que crescer nisso? Porque muitas vezes, olha, quando você percebe alguém com o coração ingrato,
você vai perceber a primeira coisa é que ele não compreendeu o projeto de Deus para a vida dele. Ele não compreendeu que Deus tem algo especial e específico para a sua vida e quanto Deus o ama. Porque em todo tempo ele está achando que falta alguma coisa. Meu amado, eu sei que nesse curso nosso pela face da terra, Deus vai somando e abrindo portas, e Ele vai colocando sonhos no nosso coração, e sonhos são abençoados, diz a palavra que o coração do homem pode fazer planos, mas é complicado quando eu não consigo ser grato a Deus com aquilo que eu possuo, com aquilo que eu tenho hoje. Eu posso ter expectativas do mais, mas muitas vezes eu estou com o coração sempre olhando para depois, achando que depois eu serei feliz. Aquele que cresce em Cristo, aquele que amadurece, ele entende que Deus o ama e tem um momento para a sua vida. Tem momento de nascimento, tem momento de crescimento, tem momento em que Deus nos ensina coxando um pouquinho, mas ele sabe que Deus tem um projeto para cada vida. Você tem consciência disso, que Deus tem um projeto para a sua vida? Que Deus te trouxe aqui nessa noite dentro do projeto dele, que você está onde você está, no trabalho em que você está, na escola onde você está, no bairro em que você reside, na família em que você foi inserido, porque Deus tem um projeto na sua vida, e a palavra fala que Deus sabe o que faz. Você pode repetir isso comigo? Deus sabe o que faz. Mais uma vez, Deus sabe o que faz. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Meu irmão, ser grato não é coisa natural do ser humano. Eu imagino uma época, não sei se você passou por isso, mas que as pessoas chegavam diante de Deus, alguém havia achado que nós temos que ordenar, porque se está escrito na Bíblia, eu só tenho que exigir que Deus faça. Então dizia assim: Senhor, está na tua palavra, então eu exijo. Eu fico imaginando, eu como pai, quando uma das minhas meninas vem, agora não mais, que estão quase da minha altura, até mais, mas se um filho chega para o pai e dá de dedo no nariz, e fala assim: olha, eu sou tão pequenininho, mas eu tenho vontade de catar o dedinho e fazer assim, vou te ensinar quem que é quem aqui. Quantas vezes nós como cristãos somos extremamente infantis, e o nosso coração ingrato diante de Deus, e naquela época se exigia, acho que Deus olhava de cima e falava assim: eu não vou te tratar como você mereceria, mas eu vou te tratar com amor, porque eu sei que você ainda é uma criança, porque você precisa conhecer muito daquilo que eu sou, você precisa entender muito o que é o meu amor e o meu cuidado por você, você precisa ter os teus olhos abertos para perceber o que eu faço para cuidar, como eu abraço você através das situações e pessoas, para que a ingratidão saia do nosso coração. Por isso, se você é alguém que tem exercido um coração grato, é sinal de crescimento. Uma outra coisa que eu creio que é a vontade de Deus para nós, a gratidão, é que a gratidão é uma fonte de alegria. Meu amado, quando você olha para aquilo que você tem, que você é, e entende que Deus tem um projeto dentro disso, você fica com o coração mais tranquilo, você não fica impaciente ou insatisfeito o tempo todo. Mas especialmente, a palavra de Deus fala que isso agrada o coração de Deus. Quando você faz algo que agrada o coração de Deus, sabe o que acontece com o meu e com o seu coração? A alegria inunda ele. Aquele que é grato a Deus, e dentro, quando ele olha para nós como filho, ele vai perceber de que maneira eu respondo a tudo quanto ele tem feito. Eu quero dizer, nós nunca vamos conseguir perceber o tamanho do amor de Deus por nós, nós nunca vamos conseguir entender tudo quanto ele tem feito por nós, mas a verdade é que, mesmo diante das privações, das dificuldades e de tudo, eu quero te dizer que Deus tem sido fiel para comigo e para com você. Não existe nada mais perfeito do que a presença de Deus em nós e na nossa vida. Por isso, uma atitude diante de Deus de gratidão é uma atitude em que traz aprovação. E eu preciso aprender a dar graças por Ele, a Ele por tudo. O texto ele diz o seguinte: em tudo dai graças. Não diz
dar graças por tudo, mas dar graças em tudo. Alguém já dizia o seguinte, que como que eu posso dar graças a Deus pelo pecado? Por um carro roubado? Hoje nós vimos de um lugar, eu vi um rapaz correndo, né? Eu falei, ixi, está correndo demais, né? Correndo a pé, atravessou a rua que nem viu o carro, daqui a pouco veio uma moça correndo atrás e gritando, pega ladrão, pega ladrão. Como que você vai, vamos dizer, agradecer a Deus por um acidente, ou por uma enfermidade, ou agradecer pela perda de alguém a quem você ama? Mas a verdade é que aqui o apóstolo nos diz que eu não devo dar graças por tudo, mas em tudo eu devo dar graças. Sabe por quê? Porque eu não consigo ver as coisas tais como são. Eu consigo entender um pouquinho do meu passado, mais ou menos. Eu consigo olhar um pouquinho do meu presente, mas eu não sei do meu futuro. Eu não consigo compreender as coisas. E é por isso que o desejo do coração de Deus é que eu entenda que Deus cuida de mim. A cada dia que você se levanta, existe alguém que move todas as coisas para que o cuidado diário para com a sua vida venha existir. E essa pessoa é o Deus que criou a mim e a você. E as circunstâncias muitas vezes não são da forma como eu gostaria que fosse. Mas uma coisa, eu sei que Deus pode tirar de toda circunstância, mesmo que sejam as mais difíceis, Ele pode ser glorificado, mesmo nas situações mais complicadas. Eu creio que você deve ter lido já uma pequena história de um servo de um rei, né? É história mesmo, mas eu creio que serve para ilustrar um pouquinho disso. Mas um servo era muito próximo de um rei, o rei era muito amigo dele, e ele era uma pessoa cristã, e sempre exaltava dizendo que Deus sabia o que fazia. Em todas as coisas Deus sabia o que ele fazia. E um dia saíram à caça, e sempre ele era o que estava do lado do rei. E naquele dia uma coisa diferente aconteceu, que uma fera atacou o rei, mas ele conseguiu matar a fera. Mas não teve jeito, o rei perdeu um dedo. Acho que vocês lembram dessa história, né? O rei perdeu um dedo. E o rei ficou muito irado e falou assim, mas como que pode? Você diz que Deus sabe tudo, faz tudo certo. Como que Deus pode ter deixado que eu tenha perdido o meu dedo? Eu falei assim, não, rei, Deus sabe tudo o que faz. Ele falou assim, eu não aceito isso. E ficou com tanta raiva do servo que mandou prender. E mandou lá para a prisão. E a vida seguiu. Depois de um tempo o rei foi caçar de novo. E na caça houve uma emboscada e uma tribo, né, indígena acabou pegando e prendendo ele. E aí então resolveram que ele seria o sacrifício, montaram tudo lá para poder fazer o sacrifício, mas quando foram dar uma olhada nele lá, né, uma verificada, foram perceber que faltava um dedo. Aí falou assim, não, descarta esse, porque esse não serve para o sacrifício. Não foi sacrificado porque tinha o quê? Perdido um dedo. Aí ele voltou e mandou soltar o servo dele, e falou assim, muito alegre, falou assim, olha, deixa eu te dizer uma coisa, você havia dito que Deus sabe tudo que faz. Eu quero dizer, você tem razão, porque se eu não tivesse perdido aquele dedo naquele dia, hoje eu teria perdido a vida. Mas uma coisa me intriga, né? Por que você que defende tanto esse Deus, que é o que o ama tanto, por que Ele deixou que você fosse preso por todo esse tempo? Ele falou assim, sabe o que é, rei? É que se eu tivesse solto, eu estaria do seu lado. E na hora do sacrifício, em mim não falta dedo nenhum. Em mim não falta dedo nenhum. Meu irmão, eu sei que é uma história, mas nós não conseguimos olhar o todo. Nós não conseguimos perceber as coisas. Por isso eu deveria, no meu coração, sempre ter uma posição. Eu devo agradecer a Deus por aquilo que eu peço e Deus faz. Amém por isso? Mas eu devo agradecer também por aquilo que eu não peço e Deus faz. Porque eu tenho certeza que as bênçãos da nossa vida são muito maiores daquilo que a gente não pediu do que o que pediu. Mas eu também tenho que aprender a agradecer a Deus por aquilo que eu pedi e Deus não deu. Porque Deus sabe o que faz. Eu não posso permitir que a insatisfação entre no meu coração, querendo que é o meu tempo, é o meu jeito de ser, é o que eu quero, é a minha hora. Porque sabe o que isso faz? Quando eu não tenho essa gratidão no coração, vai ser me roubada a alegria. Eu não vou ter alegria de servir a Deus, não vou ter alegria de vir para a igreja, não vou ter alegria de falar de Deus para outra pessoa, porque eu acho que me falta algo.
Eu quero te dizer, não nos falta nada. Pelo contrário, nós temos em abundância. E uma outra coisa dentro disso que é a vontade de Deus, é que a gratidão é algo que eu necessito para a minha vida ser grato, mas também isso faz bem aos outros. O texto que nós lemos, justamente esse texto, né, em tudo dai graças, o versículo, ele está dentro de algumas admoestações que Paulo faz a uma igreja nascente. Está lá no capítulo 17 de Atos, quando a passagem de Paulo ali por Tessalônica, e ele não ficou muito tempo lá, foi perseguido, teve que fugir, ele não deu para dar todas as instruções que precisavam, então ele escreve uma carta. Mas as instruções aqui estão ligadas a relacionamentos. Ele está falando no início, no versículo 12, olha: agora vos rogamos, irmãos, que vos acateis com apreço os que trabalham entre vós, que vocês tenham amor e consideração entre vocês, que vocês não se desanimem, que vocês evitem a contenda, não falem mal um do outro. Está falando de relacionamento, está falando de convivência entre pessoas. Meu irmão, quando eu começo a perceber isso, e saber que, já diz a palavra, né, como que eu posso, né, amar a Deus a quem eu não vejo, e não amar o meu irmão a quem eu estou vendo? E talvez aqui siga também mais ou menos uma mesma linha. Se eu não aprendo a ser grato com aquelas pessoas que estão do meu lado, que eu estou vendo, que estão sendo um instrumento de Deus, como que eu posso ser grato ao Deus a quem muitas vezes eu não estou vendo? E é por isso que gratidão é um tesouro, e é algo que pode construir o coração de alguém. Essa semana, né, a pessoa está aqui, ela vai se lembrar, mas eu não falo quem foi. Mas no momento de gratidão, de oração, sempre nós temos os nossos momentos de gratidão. Então alguém diz: olha, eu agradeço por isso. Tanto nos núcleos familiares também, assim, né? No momento de oração, mas também tem a gratidão. E uma mãe, né, agradeceu, que ele falou: quero agradecer pelo meu filho, ele passou por um processo, um trabalho que ele fez, e ele teve sucesso, tirou em primeiro lugar. E ela dizia assim: olha, isso tudo foi mérito dele, né? Porque ele estudou muito. Daí alguém chegou para ele, né, uma irmã chegou e disse o seguinte: você, olha, o mérito é seu também. O mérito é seu porque você que o educou dessa maneira, foi você que o colocou nesse caminho, foi você que esteve do lado dele. E a irmã vai se lembrar, né, que os olhos daquela mãe se encheram de lágrimas, porque eu não sei se o filho reconheceu isso. Quantas vezes nós convivemos com as pessoas que nos abençoaram tanto, que fizeram tanto pela nossa vida? Vai pensar nos nossos pais que gastaram horas e horas, noites não dormidas, para velar as nossas enfermidades, ou as nossas gripes, ou as nossas, né, como que é, quem está com neném novo sabe, que dá aquelas cólicas noturnas, e as minhas, as duas assim o foram. Mas a verdade é que aquele coração grato, que começa a ser grato à vida das pessoas que estão do nosso lado. E um grande desafio seria a gente encontrar pessoas que um dia foram bênçãos na nossa vida, e chegar para ele e dizer o seguinte: olha, eu quero te dizer uma coisa, Deus te usou na minha vida, você é importante para mim. Sabe o que é isso? Um coração grato, um coração que consegue olhar quem está do lado, porque na verdade o coração de Deus está ali dentro, que faz com que seja também grato a Deus. Por isso, Paulo diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Aqui uma última coisa, meu amado, ser grato e cumprir isso não tem como ser de uma outra maneira, a não ser por causa de Jesus Cristo. Diz o texto, né? Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Gente, como ser humano, nós somos egoístas. Somos egoístas. Mas com a presença do Espírito de Deus no nosso coração, eu vou entender que o que Deus tem feito por mim, através de Cristo, é maior do que qualquer coisa. Eu tenho que entender o tamanho do amor expresso por Deus através de Jesus na minha vida. Eu tenho que entender que as dificuldades que eu sofro hoje não são castigo. Tem muita gente que acha: eu estou vivendo isso, Deus está me castigando. Eu quero te dizer, todo castigo que nós merecíamos foi posto em quem?
Então, essa história de causa e efeito na vida do cristão, Deus ele permite a circunstância para nos trabalhar, para nos moldar, mas não é castigo, porque se nós tivéssemos o castigo merecido, nós não estávamos aqui nessa noite. Eu não estaria aqui. Porque a grande demonstração do amor de Deus por nós foi que todo o castigo que viria sobre nós veio sobre Jesus. E uma das coisas é que não vai nos faltar nada. Não precisa ter medo do que vem pela frente, porque Deus deu o que Ele tinha de maior valor, deu seu Filho, o de mais precioso, um dia, para que eu e você pudéssemos estar aqui nessa noite. Por isso, meu irmão, algumas coisas só para a gente se lembrar. Vamos procurar cultivar, o olhar para aquilo que Deus tem nos dado, não por aquilo que foi perdido. Entender que muito maiores são as coisas que nós temos do que aquelas coisas que porventura, algumas até necessariamente foram tiradas da nossa vida. E nós temos que olhar e dar valor àquilo que Deus nos deu. Meu amado, lembre de uma coisa: tudo quanto existe na sua vida é um dom dado por Deus. Para começar, não é seu, foi Deus que deu. E se não está sendo usado, uma hora Ele vai fazer com que seja usado, porque Ele sabe o porquê Ele colocou isso na sua vida. E lembrar que também, quando eu olho para tudo aquilo que Deus já fez na minha vida, eu deveria me curvar em gratidão, não por aquilo que eu espero que Ele me dê, mas por tudo quanto Ele já fez na minha vida. Eu creio que, como eu falei no início, há um desafio, é a gente perguntar, na condução da minha vida, o que eu tenho sido mais? Grato ou ingrato? Eu tenho sido alguém com o coração agradecido? Ou eu tenho exigido mais do que eu já tenho? E lembrar de uma coisa que é muito importante: quando diante de Deus eu sou ingrato, eu estou na verdade pecando contra o Criador, porque eu estou dizendo para Ele que quando Ele não me deu aquilo que eu queria, quando Ele não fez do jeito que eu queria, eu estou dizendo que o Deus Criador de todas as coisas, Ele não sabe como coordenar o universo, Ele não sabe como coordenar a minha vida e a sua. E eu quero dizer nessa noite: Deus sabe o que faz. Você concorda comigo? Deus sabe o que faz. E é por isso que no nosso coração deve existir a gratidão. Nós não sabemos o Brasil que teremos no próximo ano, mas eu sei que Deus cuida de mim, da minha família e de nós que aqui estamos. Eu não sei que portas Deus vai abrir para você, mas eu sei que Ele vai abrir a porta que é necessário para que você seja um instrumento aonde quer que Deus vai te colocar. Eu não sei que situações você vai viver. Gostaria muito, como eu brinco com o pessoal, gostaria de ser um pastor com oração bem poderosa, né, Juarez? A gente poder falar o seguinte: a partir de agora, membro da nossa igreja não fica mais doente, vai todo mundo só andar de carro zero, não vai ter mais problema nenhum. Mas a verdade é que nós mentiríamos, porque já diz a palavra: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu passei por tudo isso. Jesus falou assim: olha, eu venci o mundo e vós vencereis também. Por isso há um desafio. O maior desafio não é aquilo que a gente espera que Deus vai fazer através de nós, mas o desafio é ser grato a Deus pelo que Ele tem feito hoje. Olhar para aquilo que Deus colocou nas nossas mãos e dizer: Senhor, eu tenho muito mais do que eu mereço. Não permita que a ingratidão e a insatisfação entre na minha vida, e me faz, acima de tudo, olhar para todos aqueles a quem Deus tem usado nas nossas vidas, e também sermos um instrumento de Deus na vida delas, mostrando que elas têm valor. Quantas pessoas sem perceber, já diz a palavra que, sem saber, hospedaram anjos. Eu não sou anjo, tá? Mas quantas vezes as pessoas me abençoaram sem saber. Por isso, em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Que Deus abençoe a sua vida. Que você leve um exercício, ou aqui mesmo na igreja antes de sair, tá? Ou nessa semana,
talvez aí mandando um zap, né? Ou fazendo uma ligação. Exercite a gratidão. Para com Deus você não precisa mandar zap nenhum. Você pode agora, ou em cada instante da sua vida, ser grato. Um cântico que a gente cantava diz assim: sou grato por tudo e tenho um tesouro maior deste mundo, que foi dado como herança eterna, que é a maior prova de um amor tão profundo, um amor de Deus por mim e por você. Amém. Que Deus nos abençoe.